Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Isabelle Oliveira e no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o que fazer com a sua nota do Enem. O resultado do Enem, realizado em novembro de 2025, vai sair no dia 16 de janeiro de 2026. Mas você que acabou de extrair terceiro ano, você sabe o que você vai fazer com essa nota? Como você faz para entrar numa universidade pública ou uma universidade privada? Isso eu vou estar contando para você agora nesse vídeo. Os principais programas do governo para você entrar numa universidade são o SISU, o ProUni e o FIES. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada e através dele as pessoas vão poder ter acesso às universidades públicas do nosso país, ou seja, as universidades federais e estaduais. Vale ressaltar que o SISU não é a única forma de você entrar numa universidade pública. Algumas universidades têm um sistema próprio de vestibular, mas a maioria sempre aceita o SISU mais esse vestibular. Então eu vou estar explicando para vocês sobre o SISU, que aliás, é o meio que eu entrei para uma universidade pública. Normalmente, 3 dias após o resultado do Enem, abrem as inscrições para o SISU. Eu vou estar contando para vocês um pouco, principalmente da minha experiência pessoal com o SISU. Logo no primeiro dia, porque normalmente são 3 dias de processo ali do SISU. Você coloca o que você realmente tem muita vontade, porque ainda não tem nota nenhuma de corte, porque é o primeiro dia, né? As pessoas estão se inscrevendo, então não tem nenhuma nota ainda. Então coloca o que você realmente quer. Você tem 2 opções que você pode selecionar. Eu acho estratégico, se você já tem definido exatamente qual curso você quer, colocar o mesmo curso, só que em 2 universidades diferentes. Eu acho mais estratégico. Mas você também tem que ver quais são as suas possibilidades, que foi o que eu vi. Logo no primeiro dia eu escrevi lá que eu queria muito artes visuais, mas independente de qual universidade fosse. Então eu coloquei lá artes visuais e apareceu todas as universidades públicas que tinham esse curso. A partir disso eu criei uma lista e nessa lista eu fui escrevendo todas as universidades. Depois que eu escrevi todas as universidades que tinham, eu fui vendo quais que eram mais viáveis para mim. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, aqui na minha cidade não tem universidade pública nem privada, então se eu quiser fazer uma faculdade, um curso, eu preciso sair da minha cidade, não tem jeito. Então eu fui vendo quais eram as minhas possibilidades mais viáveis. Dentro das possibilidades que eu queria muito a Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu também tive que olhar o turno. Tinha diurno e noturno, são vagas diferentes. Então, se você quer o mesmo curso na mesma universidade, mas você quer tentar tanto no noturno quanto no diurno, matutino, o que tiver, você tem que colocar nas 2 opções. Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei artes visuais na UFJF no noturno e depois artes visuais na UFJF no integral que tinha lá. Depois eu fui pesquisando mais e no segundo dia eu já mudei para a UFO, porque eu vi que era uma universidade muito boa, então eu deixei lá na UFO também como segunda opção e a UFJF como primeira opção. E todo dia eu analisava as minhas notas, como que ela estava, se eu estava subindo, se eu estava descendo. A partir do segundo dia já apareceu minha classificação e na classificação nas 2 eu estava dentro, eu estava bem acima. Eu mantive ali pro terceiro dia, e aí no terceiro dia que eu tive que decidir, porque no último dia você tem que decidir qual você vai deixar na primeira opção. A primeira opção é a universidade que você vai entrar. Se você estiver dentro das 2 categorias, das 2 opções que você colocou, você está dentro das vagas, então a primeira opção você já vai automaticamente ser inscrita direto pra lá, sabe? Então a segunda você já vai ser meio que eliminada. Se você colocou a primeira opção e na primeira opção você não está dentro das vagas, mas a segunda você tá, você vai entrar na segunda opção. Então isso também é importante você ver. E se você não entra em nenhuma das 2, no último dia, quando termina, você entrou em nenhuma das 2, você tem a opção de entrar numa lista de espera. A partir da lista de espera é muito importante, pessoal, vocês vão ter que acompanhar essa lista de espera. Você vai se inscrever lá no SISU, mas você acompanha no site da universidade que você entrou na lista de espera. É muito importante isso. Eu achava que era na lista do SISU, que o SISU ia ficar me mandando e-mail, mas não era. Era na lista da universidade que você colocou. Então, a partir daí, tudo vai ser direcionado para a universidade que você tem interesse, que você entrou para a lista, ou se você passou, a matrícula também. Sua vaga tá ali, mas você tem que se matricular ainda, se você passar. E a matrícula é feita no site da universidade,
não é pelo SISU. Agora eu vou falar um pouco para vocês do sistema de cotas, como que é separado essas modalidades. Tem a ampla concorrência, né, para todo mundo, principalmente que estuda em um colégio privado. E tem a modalidade também das cotas, que aí as cotas já é independente de quem seja a pessoa, ela tem que ter estudado numa escola pública, é a base, ter estudado em colégio público. Independente de cor, independente se você tem deficiência, se você tem baixa renda ou não, você tem que ter estudado numa escola pública. Depois disso, aí sim você vai ver qual outra categoria ali que você pode encaixar. Tem a baixa renda, tem a de cor, que é para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, e tem também a parte de pessoa com deficiência. Lembrando que quando você se inscreve naquela cota, você vai passar pelo processo, mas depois você vai ter que comprovar. Você vai passar por uma banca de heteroidentificação. Se você colocou deficiência, você vai ter que mandar laudo, vai ter que comprovar. Se você colocou renda, você vai ter que comprovar também. Então, sejam conscientes na hora de colocar a cota. O último SISU que eu participei já tem um tempinho. E parece que agora modificou um pouco. Que você pode colocar lá a sua classificação na cota, lá, qual que você encaixa. Porém, você não vai entrar direto na cota, todo mundo entra pela ampla concorrência. Quando eu entrei numa universidade federal, não era assim. Eu me inscrevia na ampla concorrência, era direto ali, e o pessoal da cota concorria só com o pessoal da cota. Mas agora parece que é todo mundo na ampla. E aí, se por acaso você não passar na ampla concorrência, aí você é encaminhado, né, pela cota para a vaga de cotas, né? Então, fiquem atentos a isso. O ProUni é o Programa Universidade para Todos. E ele oferece bolsas de 50%, que é parcial, ou 100% integral. Nos últimos anos, o ProUni foi atualizado e agora pessoas que estudaram em colégio privado também podem estar concorrendo ao ProUni, mas ele precisa estar dentro de alguns requisitos, que é a questão da renda, que é o principal. Se você estudou em colégio público, você pode se inscrever normalmente, porém também tem essa questão da renda para você poder conseguir a bolsa parcial ou 100%, e eles vão estar analisando. A bolsa parcial seria para pessoas que têm renda per capita mais de 3 salários mínimos. Já para você conseguir uma bolsa 100%, uma bolsa integral, a renda per capita precisa ser de 1,5 salário mínimo. As inscrições do ProUni costumam ser após as inscrições do SISU. Então, se você tentou o SISU e não passou, fique de olho no ProUni, procure sempre no site a data e mais informações para você poder se inscrever também no ProUni se você se encaixa nesses requisitos. O FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. Ele funciona como um financiamento que o governo vai fazer ali para você poder estar cursando um curso numa universidade privada, e a vantagem que tem é que você vai poder pagar de volta para o governo somente depois da sua formatura, que pela lógica, você já deveria estar no mercado de trabalho, então você vai ter condições para estar pagando de volta já aquilo que você não poderia pagar antes. O FIES é como se fosse um empréstimo com juros bem baixos ou até zero, dependendo da modalidade e da renda da pessoa. Aqui vão os requisitos para você poder se inscrever no FIES. Você precisa ter feito o Enem de 2010 para frente. A sua pontuação, a média geral lá do Enem, precisa ser acima de 450 pontos. E você não pode ter zerado a redação. E a renda per capita de familiar precisa ser de até 3 salários mínimos, né? O máximo, assim, 3 salários mínimos. E o FIES, ele não tem o quesito de só pessoas de colégio público podem participar. Não, todo mundo pode participar, tanto as pessoas que estudaram em colégio público quanto colégio privado. E aí você tem que ver como que vai ser o seu financiamento. Isso varia de cada pessoa. Então é importante que você se inscreva e veja quais são as possibilidades para você. É importante frisar também que o FIES possui um teto. Então, ele financia até um certo valor. Essas são as 3 formas que o governo possibilita que as pessoas tenham acesso à universidade, seja ela pública ou privada. No entanto, essas não são as únicas possibilidades para você ingressar numa universidade. Algumas universidades federais ou estaduais possuem outras possibilidades, como por exemplo o vestibular próprio. Algumas que eu conheço que têm vestibular próprio são a UFJF, a UERJ, a USP e também no último ano a UFMG passou a ter um vestibular seriado.
Além disso, algumas universidades particulares aceitam estudantes através da nota do Enem sem ter que passar pelo ProUni ou pelo FIES. A pessoa pode entrar com a nota do Enem sem fazer nenhum vestibular próprio da universidade ou entrar por algum desses programas. Então vale a pena dar uma olhada em como funciona o sistema, o processo daquela universidade que você quer muito entrar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, comente aqui, curte, compartilha com seus amigos que vão se formar ou que têm desejo de entrar numa universidade, para eles estarem sabendo dessas informações. Beijos e até o próximo vídeo!